Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Trainingcast. Hoje nós temos aqui dois convidados mais que especiais para a gente falar sobre o Flow Education. Perla e João, sejam bem-vindos, pessoal. Bem-vindos. Valeu, Obrigada. gratidão máxima. Câmera 1 ou 2? Moleque, você é louco? Só para vocês terem noção, assim, a gente chamou o João, né, que eu conhecia João, não conhecia a Perla, e aí a gente chegou aqui e começou a conversar nos bastidores, e aí João começou a falar de Perla, disse, poxa, essa pessoa tem História pra tem contar. muita história pra contar. E aí tá a Perla aqui com essa cara, foca nela. Câmera 1, foca Ela nela. tá com a cara assim, meu Deus do céu, o que é O que eu tô vai acontecer? O que eu tô Mas tá tudo fazendo certo, aqui? vai dar certo. Cuidem, tá? João. João me coloca em cada uma. Desde 2021. Desde 2021. Mas só com pessoas incríveis. São pessoas especiais, com certeza. né? Como a gente tá falando. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Vai ser incrível a conversa aqui. Valeu mesmo, tá? Valeu. Eu acho que uma forma legal da gente começar é literalmente vocês se apresentando. Quem é Exato. Perla, quem é João. Falem a história de vocês. Show. Então, vou começar aqui. Talvez muitos que estão assistindo me conhecem através do levantamento de peso. Então, eu tive uma história com levantamento de peso, onde eu me aperfeiçoei bastante. Tive também uma parte de formação, onde eu ensinava profissionais. Fui 6 vezes para a China, estudar dentro de centros de treinamentos olímpicos. Fui para Bulgária, Colômbia, Ucrânia também. Ucrânia, estudar essa parte, porque eu não gosto de me prender somente a uma linha, a uma metodologia. Eu gosto de entender também como que funcionam as outras. Apesar que na época, né, os chineses são os melhores, mas eu queria entender como que era a linha ucraniana, né, que vem do modelo soviético, como que era a colombiana, que dentro da América do Sul são eles que dominam, e também a parte da Bulgária, que tem um modelo clássico de periodização, que muitas escolas também utilizam. Transferi o conhecimento para vários profissionais, trabalhei também com alguns atletas, fui atleta de competição, né, de CrossFit, competi TCB em 2014, fiquei em 6º, só que talvez algumas pessoas não sabem, minha trajetória no movimento começou com dança de salão. Então, fui professor de forró, zouk, samba, bolero, Essa aí é tango. Papai, aqui a gente mandava os Paranauê. E aí, depois, fui para a parte de yoga. Então, né, estudei a parte de formação de yoga, treinamento funcional. E aí, já estava ali na educação física, com treinamento funcional. Fui estudar a parte do CrossFit, lá atrás, bem no comecinho, nem tinha level 1 dentro do Brasil, então eu fui para a Argentina estudar, fiz o level 1 na Argentina, fiz CrossFit Weightlifting, depois fiz CrossFit Endurance, tive o prazer e a honra de conectar com o Ricardinho Prudente, né, que é o representante da CrossFit no Brasil, e eu que ministrei as primeiras 2 aulas para ele. Então, vamos dizer, eu que fiz a introdução para ele do CrossFit, né? E é muito legal ver como ele se desenvolveu e trabalha com a marca. Dentro da formação de levantamento de peso, conheci o Rafa Klipper, ele foi um dos nossos alunos, se desenvolveu pra caramba e hoje ele tem o maior camp de ginástica aí, né, do Brasil. Então, no meio desse caminho, pude conhecer grandes profissionais que elevaram o nível daquilo, né, que se propuseram a fazer. Então, também dessa parte específica do movimento, fui estudar kettlebell na Itália, a parte de track and field, essa parte de atleticismo na Irlanda do Norte e Portugal. Então, eu sempre gosto de conectar vários tipos de conhecimento para agregar aquilo que eu estou fazendo e não me limitar a uma perspectiva somente. E isso também surgiu de várias inquietações, porque quando mais novo, eu não fui atleta. Então, eu não fui atleta, então o que o João fazia? Eu gostava de comer skinny, jogar videogame e tomar Coca-Cola. A melhor infância possível. A melhor infância possível, né? Então, eu tive várias dificuldades de evoluir em vários elementos dentro do CrossFit e outros, no caso, que eu fui me aprofundando dentro da parte de esportes. Aliás, eu fiz futebol recreativo, né, quando menor. Mas eu tive várias dificuldades. E eu começava a observar que vários alunos tinham dificuldades parecidas com a minha. Porque, geralmente, quando um professor vem de um esporte específico, seja uma ginástica,
na hora que ele vai ensinar, talvez a forma que ele se comunique para ele seja muito fácil. Só que o aluno, como o aluno geralmente não tem vivência, é difícil ele entender ali o que o professor está falando. Então, foi aí onde eu acho que eu conectei com muitas pessoas. Porque eu me enxergo como se fosse um aluno como público geral, que tem várias dificuldades. E não alguém que desde criança veio de um histórico de atleta. Né? Em 2019 eu saí do levantamento de peso, fui fazer intercâmbio na Austrália. E aí comecei algumas buscas pessoais. Estudei a parte do Animal Flow lá fora, né, do país. E isso me acendeu uma luz diferente. E aí eu resgatei as minhas bases de práticas corporais. E aí eu comecei a observar que dentro da pandemia tinha uma necessidade das pessoas se movimentarem de uma forma diferente. E não simplesmente só fazer burpee, push-up, apoio, agachamento e polichinelo. Porque quando você via, talvez essa era a única perspectiva de treinamento que as pessoas faziam dentro de casa na pandemia. E aí, através do Animal Flow, através da dança contemporânea, através do que eu estudei no yoga, através do que eu estudei no DNS, eu fui fomentando, criando a parte do método que eu aplico hoje, que é o Flow Education Brasil, né? Que tem elementos que vêm do yoga, da luta, da dança, do circo, que hoje nós estamos estudando de forma específica, da ginástica e outros assuntos que a gente vem desenvolvendo. Então, o que a gente tenta levar, a proposta de movimento para os alunos, é algo que vai além do físico. Logicamente, que tem as melhorias de mobilidade, estabilidade, flexibilidade e tudo mais, só que o movimento é muito além do físico. Perfeito. A gente já pode encerrar o podcast hoje, né? Já Vai ser deu. completo. E Então, você? eu venho da área da saúde. A minha primeira formação aqui no Brasil foi como fonoaudióloga. E em 2004, eu saí do Brasil, fui para Toronto. E lá em Toronto que eu comecei com atividade corporal. Até então, não fazia, era sedentária, vivia de sapato alto e não fazia nenhuma atividade física. E aí eu comecei a praticar yoga, dança e me envolvi também com pilates, fiz educação física em Toronto. E aí fiz várias formações em yoga, já fui para a Índia várias vezes, né? Assim como o João, eu gosto de ir lá na fonte, aprender. Então eu fui para a Índia várias vezes e os últimos cursos que eu fiz, como sendo da área da saúde, eu fiz yoga terapia, né? Que é hoje o que eu trabalho. Então eu trabalho hoje com pacientes oncológicos, reumatológicos, doenças crônicas em geral. E a gente traz isso também para o Flow. E em 2020, aí eu morei um tempo fora, fui para a Alemanha também me especializar em Pilates, porque Joseph Pilates era de lá, né? Então eu fui para lá também para estudar. E voltei para o Brasil em 2015. 2015 voltei para o Brasil, comecei já trabalhando com yoga, mais normal, yoga e Pilates. E aí, em 2021, conheci o João e aí a gente comecei a aprender com ele primeiro, né? Ele já veio com a filosofia, com o trabalho do Flow. E aí a gente se conectou e começamos a continuar os estudos. E aí ele se abriu para a gente colocar mais essa questão da yoga terapia junto com os movimentos, que para mim também movimento é muito mais do que movimento só físico, né? Eu gosto de estar olhando o movimento, o que ele faz internamente, o que ele mexe com a gente, no físico, emocional e também o espiritual, que é o que eu acredito e o que eu gosto de colocar. Então, essa é a perla. Agora sim, This is Perla Porto. Agora sim, pessoal, está completo. Agora, 100%. Vocês vão ver, pessoal, que o episódio de hoje vai estar pesado de informação. Com certeza. Informação nova, né? Que realmente vocês trazem coisas que saem, como você falou, né? Desse âmbito da atividade física por atividade física, né? É algo muito mais completo, que é o que a gente falou até com o Siddhartha aqui uma vez, né? Que a gente caracteriza o ser humano como um ser biopsicossocial, né? E vocês ainda entram com uma questão mais ainda espiritual, né? Um que a mais que faz total diferença na hora
Com certeza. da prática, né? E o que eu acho interessante é porque, por exemplo, tanto eu quanto o Júlio somos treinadores de CrossFit e até o que o João comentou na parte do numa pandemia a gente quis trazer alguns elementos diferentes como Animal Flow para sair um pouco do burpee, do polichinelo, da core, se quem estivesse em casa. E a gente vê hoje muito na prática, por exemplo, tá lá no aquecimento, uma partezinha de flow básica, vai trabalhar com uma caminhada diferente e tal. A gente vê a estranheza no olhar dos alunos. Né? Tipo assim, que movimento é esse? Por que não bota só um burpee, né, para aquecer, não é só aquecer? E eu queria sentir como é que foram para você, como é que foi para você também nessa vivência, esse encontro com os alunos, com quem estava se propondo a praticar com vocês. Como é que foi esse primeiro momento? Show. No primeiro momento, quer dizer, todos os momentos a galera foi muito receptiva comigo, porque eu acredito naquele lance que nós somos líderes, né? E a inspiração dos alunos vem de uma boa liderança, alguém que tem exemplo. Então eu demonstrei resultados. Eu sou dessa perspectiva. Eu falo pouco e ajo muito. E as pessoas começaram a ver diferenças em mim. E elas começaram a procurar algo semelhante para ajudá-las na rotina. Então, durante a pandemia, vieram vários casos de alunos com crise de ansiedade, depressão, dores na coluna, dor no joelho, de ficar sentado, de não conseguir fazer nada. E aí, quando a galera começou a fazer a primeira aula comigo, eu falei, cara, é isso que eu preciso. Eu preciso desacelerar. Desacelerar, só que realizando um movimento consciente, com proposta. E aí a galera começou a tomar gosto, porque começou a sentir diferença no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Tiveram alunos que começaram a parar de tomar remédio, logicamente com a orientação médica, porque já estavam se sentindo melhores, e tudo isso através do movimento, né? E dentro do yoga, da filosofia que Perla me ensinou, que é a base do yoga, a gente tem 5 corpos. O último é o transcendental, né? Que une tudo. Só que o primeiro é a parte de movimento e alimentação. E talvez o que a gente vê hoje das pessoas é o que? A galera querendo alcançar uma evolução mental, algo espiritual, só que não cuidam do básico, que é você se alimentar bem e comer bem. Se você está se alimentando bem, comendo bem, o resto tende a fluir. Tanto a parte mental, a parte energética, né, até chegar nessa parte transcendental e espiritual. Então, eu acredito que é pelo exemplo mesmo. Comigo, a galera foi super bem tranquila, né? Até porque muitos que começaram comigo no Flow, foram alunos meus no levantamento de peso e também me conheciam no CrossFit. Uhum. Alguns ficaram assim, João, o que você está fazendo? O que é isso? Entendeu? Eu explicava, só que dentro de mim eu entendia que não adiantava nada explicar. Eu falei, vem aqui, vamos fazer uma aula de Flow. Aí sim você vai entender. E aí quando as pessoas fazem a aula, eu falo assim, cara, é isso que eu preciso. Independentemente da prática, porque a nossa proposta com o Flow é ajudar a galera do CrossFit, que muitas vezes não tem flexibilidade, mobilidade, são muito fortes, só que também ajudar um yogini, galera que vem do yoga, que muitas vezes são muito flexíveis, né, tem uma boa mobilidade, só que não tem força. Então vamos dizer que a gente está no meio do caminho. A gente está batendo bola com todo mundo, entendeu? Massa. E como é que foi para vocês, por exemplo, essa transição do Flow, né? Porque, por exemplo, dentro do Flow você falou que, eu sempre que eu vou trabalhar com LPO, por exemplo, eu gosto de trazer outras modalidades para cima de mim, para poder agregar no LPO na época que você trabalhava com o LPO, ou pro yoga, como você falou. O Flow, ele é uma modalidade que você insere várias coisas, ele é algo que você vai repartindo. O que é Flow hoje em dia? O que vocês consideram como Flow? Show. De acordo com o Mikhail, para nós entrar no estado de fluxo. E para entrar no estado de fluxo, a gente pode entrar de diversas formas. Então, a gente organiza hoje essa parte do Flow com diversas ferramentas, né? Que vem do yoga, da dança, do Animal Flow, da ginástica, do circo. E tudo vai depender também com qual público a gente vai trabalhar. Eu acho que esse é o grande lance. Quando a gente sabe o público-alvo que a gente vai trabalhar, a gente vai conseguir conectar com essas pessoas. Hoje, a gente faz um trabalho de força básica com Perla, porque, como eu falei, ela veio do yoga.
o yoga, dentro do yoga, não se trabalha essa parte específica, né, de força, elementos de puxada. Então fica um certo desequilíbrio, né, dentro do corpo. E para a gente conseguir evoluir em alguns fundamentos, a gente precisa revisitar alguns que eu estudei no passado. Então, talvez eu acho que eu tenho essa habilidade de ver um movimento, conectar com algum aluno de qualquer área e falar assim, a gente vai fazer assim, assim, assado, pela vivência que eu tive e pelo aprofundamento que eu tive em cada um. Né? Porque dificilmente você vai conhecer um professor de yoga que foi especialista em levantamento de peso. Ou um especialista de levantamento de peso que estudou a parte de prática corporal. É sempre extremo. Como eu tive a oportunidade de me aprofundar nessas diversas áreas, eu consigo fazer a montagem dos hacks, ver o aluno, ver a deficiência e, em cima daquilo, propor um trabalho para ele. Até porque vai ser trabalhos diversos, porque cada aluno está buscando algo diferente. Uhum. E vocês, tem algum ponto que vocês dão alta para o aluno, no sentido de, lógico que a gente sempre tem algo a evoluir, né? O ser humano está sempre evoluindo. Mas tem algum ponto que vocês, por exemplo, falam assim, fulana, você dominou essa parte do flow, você dominou o que eu tinha para te propor, agora o seu trabalho é praticar. No caso seria, por exemplo, você está me acompanhando pessoalmente e você passa a me acompanhar online. Eu não preciso mais de João do meu lado, você tem a tranquilidade de falar assim, ó, só faz isso que eu sei que você sabe fazer agora. Show. Eu vou passar a bola para a Perla, que ela trabalha mais com os alunos, aí depois ela passa para mim, que eu falo como que os alunos da formação. Eu sempre, como toda a minha formação foi de fora, né, foi no Canadá, um lugar onde as pessoas elas são muito independentes. Então, assim, as pessoas não ficam dependendo de um professor. Então, a metodologia, o jeito que eu aprendi foi esse. Você ensina o aluno a ele ser independente. Porque lá eles falam, a gente é professor, a gente não é terapeuta. Então, a gente não quer ficar com uma pessoa o tempo inteiro. A gente vai dando ferramentas, né? Faz uma anamnese, vê o que essa pessoa precisa trabalhar. E a gente vai dando o que ele precisa e ali a gente vai acompanhando até que você faça a sua própria prática. Eu sempre trabalhei assim com os meus alunos de yoga. Quando eu cheguei no Brasil, eu vi que a necessidade dos alunos era ficar o tempo inteiro ali. Só que aí veio a pandemia. E aí os alunos teve que ficar ainda mais independentes, mesmo no online. Então, assim, a gente acompanha, vê o que precisa ser trabalhado, o aluno vai desenvolvendo, mas depois ele tem uma autonomia de seguir sozinho. Assim eu faço na yoga. E aí no flow... Sim, pra gente o flow é mais uma filosofia, né? Só que a gente traz a proposta de movimento. E através da filosofia, né, a gente vai se perguntando, você vai expandindo a consciência e você vai conseguindo explorar novas possibilidades. Com o flow é a mesma coisa. Tem elementos que a gente vai precisar de mais tempo para a gente conseguir evoluir. Então, por exemplo, hoje a gente está estudando a parte específica voltada para handstand, né? Movimentos de parada de mãos. Só que mais para a visão da turma do circo, que são os maiores especialistas nessa parte de parada de mãos. E quando você entra nessa jornada, ela é infinita. Então, talvez não seria dar alta, mas eu acredito expandir a consciência do aluno dentro daquele assunto. E a partir do momento que ele consegue entender isso através das ferramentas com o movimento, ele gera uma autopercepção muito grande e ele se empodera. Entendeu? Só que é se empoderar de uma maneira mais consciente. O que talvez a gente vê no CrossFit é que a galera se empodera talvez de uma forma desenfreada. Né? Talvez você vê aquela pessoa, aquele atleta dentro do box que é o mais forte. Cara, talvez ele tá todo desequilibrado, só que ele é o mais forte do box. Entendeu? Talvez aparentemente, fisicamente, ele é forte. Só que se você vai conversar com ele de alguma coisa mais pessoal, ele está extremamente fragilizado por dentro. Mas a aparência dele por fora é o quê? Mano, eu consigo carregar o mundo nas costas. Só que beleza, vamos conversar aqui sobre algum ponto emocional, sobre algum ponto familiar, como é que são suas crenças. Por fora você é forte, mas e por dentro?
A proposta do Flow é o quê? A gente ir primeiro para dentro. É você com você mesmo. E depois você leva isso para fora. Então, é todo dia auto-observação. Né? É uma jornada de autoconhecimento. É. A gente gosta de falar que é uma jornada de autoconhecimento e de presença. E no caso, essa presença que seria cobrada do praticante, é todo dia uma prática de flow? É todo dia, mesmo que eu não consiga praticar o flow, é eu ter uma percepção sobre a minha vida? Como é que vocês praticam isso? Como é que vocês ensinam isso? A presença que a gente fala é você estar ali no momento presente, 100% com você. Tipo assim, não tem outras coisas para te tirar a atenção ali do movimento que você está fazendo, do que você está fazendo. Porque aí você traz um olhar tanto para o físico quanto internamente. Quando você está movimentando, não é só o físico que movimenta. Energeticamente, você está ali movimentando. Né? Sim, e pra gente é um momento de autocuidado, entendeu? Autocuidado e pra mim é disciplina máxima. Tudo que eu me proponho a fazer, eu vou levar de uma forma muito profunda. Algumas pessoas podem até me achar chato na hora de estar treinando, porque algumas pessoas querem conversar. E aí eu falo, se você quer conversar, a gente marca um café, tempo de qualidade. Eu tô aqui pra fazer minha prática. É simples, entendeu? Porque não tem como eu querer dedicar a minha atenção e no meio disso eu interromper para ficar conversando coisas que não vão me ajudar nada durante a prática. Então, tempo de qualidade. Se você quer conversar, a gente marca um café, vai ser muito melhor, eu vou conseguir te dar atenção. Só que na hora de prática, é hora de prática. Porque você precisa estar um pouquinho mais em silêncio para você escutar o seu corpo. Se está com barulho, você não consegue escutar o seu corpo. É muito difícil. Eu estou escutando você. É o famoso mindfulness. Isso, é isso que eu ia falar agora. Eu estou escutando vocês falarem, tipo assim, tudo me remete ao mindfulness, que a gente até conversou no último episódio com o psiquiatra Tiago, que ele faz essa prática de mindfulness com os pacientes dele. E o que eu venho observando vocês falarem é que, tipo assim, o flow basicamente seria uma atividade física em que a meditação seria a base, né? Que a meditação... A gente medita em movimento o tempo inteiro. Essa atenção plena no que você está fazendo, né? Algo que, com a pandemia, como você falou anteriormente, né? As pessoas, eu preciso desacelerar. E aí desaceleraram na pandemia, mas quando voltou pior, né? Sim. Voltou pior. E o que a gente observa muito, praticamente em todos os locais de treinamento, são ambientes extremamente conturbados, que você não consegue dar atenção a nada, né? Então você vai fazer uma prática de crossfit, vai fazer uma prática de musculação, você está treinando, você está escutando o fone, você está conversando com outra pessoa, está no celular e você quer ainda assim evoluir, e o flow traz justamente o contrário disso. Não acontece essas conversas. Pode acontecer, mas é algo bem rápido, porque eu não dou espaço para isso, entendeu? Quando tá comigo e a gente vai fazer a parada. Como eu falei, se a gente quer conversar a tempo de qualidade, vamos marcar um café, vai ser muito melhor, vai ser muito mais prazeroso do que ter que ficar gritando no espaço, né? Você aumentando sua voz e tudo mais. E você não vai prestar atenção no que é necessário fazer. Entendi. Então a gente busca sempre esse tempo de qualidade. Eu acho engraçado porque, como treinadores, a gente vê muito durante as aulas regulares, né? O aluno vai treinar e começou o treino, aí pega um celular, aí vai lá com o celular, aí fala com o fulano, aí volta. Aí professor, para fazer o quê? Aí volta pro celular, aí pega o celular, aí guarda o kettlebell porque não usou pra nada. E aí termina o treino, o cara não tá suado, ou tá suado porque tá calor em Recife, mas não porque ele treinou. E aí fica nessa, aí um mês depois, não tô tendo resultado. Né? E aí fica nessa eterna. E é muito interessante porque, na verdade, a gente acaba perdendo a noção do quanto é importante estarmos presentes hoje. Né? Acaba que é uma realidade. A gente estava falando sobre isso antes, mas hoje o mundo está muito superficial, no sentido de você ver uma coisa e você achar que é aquilo, está tudo muito rápido. E aí dentro disso, que não começou, mas que se aprofundou na pandemia, como é que vocês usam técnicas de meditação dentro do movimento? É a respiração? É a pausa? Como é que vocês trabalham isso? Show. Na verdade, vem a preparação para a noite e para amanhã. Acho que o mais importante é a preparação. Né? Então, hoje a gente estuda bastante essa parte da alimentação. Ela tem grandes amigos, né, que são nutrólogas, especialistas na parte da medicina Ayurveda. Então, eu acho que para a gente conseguir ter uma boa rotina de prática e organização, como eu falei, antes tudo começa pela alimentação. Né? E a gente precisa da receita mágica. Boa alimentação, noite de sono, hidratação e movimento.
isso é barato. Comprar remédio e ter doenças, isso é caro. Só que, como você falou, as pessoas querem o imediato, né? Então, toda a nossa rotina começa com essa preparação. E através dessa preparação, a gente consegue se organizar. Quando a gente consegue se organizar, a gente consegue ter maior discernimento do que a gente vai fazer. E de maneira ordenada. Se a gente não tem essa organização, eu vou estar sempre querendo mais, querendo acelerar. E aí você vai parar e se perguntar, por que você quer mais? Por que mais? Por que não pode ser menos daquilo e com mais qualidade? Então, hoje a nossa busca é muito mais por menos, só que com mais profundidade. E aí, quando eu penso menos com mais profundidade, o mais para a gente não faz mais sentido. Porque senão eu vou ter que me virar vários Joãos. E aí eu não vou dar conta de nada. E essa questão, né, que você perguntou de como que a gente trabalha isso, é realmente com a respiração. A gente integra isso na respiração. E para você fazer um movimento correto, porque a gente não faz nada rápido no flow. A gente faz com força, com equilíbrio. Tem que ter consciência. Se você não estiver ali prestando atenção no que você faz, você não vai conseguir acompanhar. Você não vai conseguir fazer. Vai perder o fôlego. Então, você precisa respirar, você precisa fazer o movimento com consciência, você já está em momento de presença, você já está meditando. Por exemplo, tem algumas práticas que Perla aplica na galera, que tem a parte do Shavasana, que é o final da prática, onde você só precisa fechar o olho e deitar. E se observar, se permitir descansar. Porque hoje as pessoas não se permitem, né, descansar. Até não de se fechar, tem que permitem fazer fechar isso, os olhos e literalmente fecha os olhos e não pensa em nada. Isso é muito difícil para a galera, né? Então, assim, o descanso depois. A gente, na yoga, a gente pratica, e no flow também, a gente pratica e observa. Pratica e observa. O que é esse observa? Você descansa o seu corpo e deixa com que teu corpo ali, todo movimento tem um porquê, né? Cada movimento tem uma ação profunda. Para que vocês fazem um snatch? Para que vocês fazem isso, aquilo? Mas aquilo vai ter um benefício profundo no teu corpo. E o seu corpo só consegue absorver aquilo na pausa, no descanso. Aí você vai deitar, fechar os olhos, respirar e deixar que o teu corpo ali paradinho receba e absorva todos os benefícios de todos os movimentos que você fez. Acho que a sociedade hoje, ela demoniza muito o descanso, o não fazer nada, entre aspas, né? Então, exatamente, tu falou isso aí, tipo, meu, se você ficar parado 2 minutos só respirando, as pessoas já ficam agoniadas, porque assim, não, pô, eu poderia nesses 2 minutos estar indo tomar banho para ir trabalhar ou resolvendo alguma coisa. Sim. E algo que, bicho, é normal. Você precisa deixar isso mais natural, né? Tipo, as pessoas tirar um dia para não fazer nada ou tipo, tirar 10, 15 minutos. O que eu falei para uma aluna minha. Ela disse, não, eu tô cheio de dor no pé e tal. Deite barriga para cima, levanta os pés para dar uma circulada. Isso. 15 minutos. Ah, mas eu não tenho tempo. 15 minutos? Não é possível que você não tenha 15 minutos do seu dia de 24 horas para cuidar de você, né? Então, é exatamente isso que você falou. É engraçado que o CrossFit hoje ele se popularizou muito, na minha experiência com os alunos, justamente por essa questão de ter pouco descanso. Então, quando você pega a pessoa e fala assim, por que você gosta de cross? Ah, porque eu não fico muito tempo parada, né? Porque é tudo muito rápido, é uma hora de aula que acaba num instante, eu tô deitando no chão, quando eu vejo, eu tô em pé e depois tô no chão morta ou morto. E aí é engraçado que às vezes a pessoa procura uma consultoria para melhorar alguma coisa e você passa, aí você passa uma série de X repetições e descansa 2 minutos. 2 minutos. Sem fazer nada. Isso tudo sem fazer nada? Posso fazer 30 segundos só de pausa? Uau. E é muito comum, porque eu acho que isso no cross é o que chama muita atenção da galera. Sim. Realmente, também... é o que me chama muita atenção no cross. Quando a gente está treinando, a gente treina em box e a gente não vê as pessoas parando nem um minuto. É uma loucura. E você perguntou sobre a parte de preparação, respiração. Geralmente a gente faz práticas de meditações 3 a 4 vezes por dia. E cada pausa aí de meditação tem os 20 minutos. E a gente utiliza técnicas de respiração, que são do yoga. Geralmente as meditações de manhã são acompanhadas da respiração do fogo, que é para acordar o corpo. Antes do almoço, para ativar o aparelho digestivo.
só que também temos respirações profundas. Então, depende do momento, a gente utiliza cada técnica específica de respiração que vem do yoga dentro do nosso dia. Entendeu? Ou se é para acalmar, ou se a gente quer deixar o nosso corpo disponível para alguma coisa. E quando você vai entendendo essas ferramentas que estão dentro de você, cara, é uma libertação muito grande. Aham. Porque às vezes você se vê numa situação ali de estresse. Você, peraí, tem tal ferramenta de respiração. Já está dentro de você. Você só ativa, amenizou aquilo ali, você passou por aquilo, entendeu? Perfeito. Então, as técnicas que a Perla trabalha de respiração, assim, são, pra gente, é essencial. Porque a gente consegue ficar sem comer alguns dias, consegue ficar sem tomar água, agora fica sem respirar em 3 minutos. Possível. Impossível. É o nosso sistema primitivo. É o mais básico de todos. Então, como a gente falou, as pessoas querem sempre mais, querem ficar mais fortes, tudo, né? Tudo isso. Mas não sabe Só que, o peraí, básico. você sabe respirar? Tipo, é só a coisa mais básica. Sacou? Então, volta pra base. Vamos dar uma pausa para o Eu ia falar isso patrocinador agora. e depois a gente continua o podcast, né? Que tá bacana. Gente, a gente tem alguns patrocinadores no nosso podcast, né? O primeiro deles é a ABS Cross. Renan, por favor, coloca o QR Code aqui em cima. A ABS Cross ele tem um site que tem todos os equipamentos possíveis e imagináveis. Tudo. Camisa, short, bolsa, grip, tem tudo. Tá? E você vai no site deles, usa o nosso cupom de desconto TREINE10. Você vai ter 10% de desconto em todo e qualquer produto do site. Tá? Então, fica aí. Segue a dica, aponta seu celular para cá e escaneia esse QR Code. Melhor marca. E falando de marca de qualidade, a gente tem óculos Baga por aqui, né, Júlio? Isso. Galera, Pessoal, esse caixinha é de vocês. Essa olha caixinha, só. caraca. Olha aí. Podem abrir. Gente. É Pessoal, hora de dar style na vida. Receba. Gente, óculos Baga é um óculos que você tem basicamente a melhor relação de custo-benefício, que você tem material de extrema qualidade a um preço acessível, que você consegue ter diversos estilos. Vou ficar. Olha. De perna aí, ó. A foto. Ai, olha. Câmera 1, câmera 2. Qual câmera que eu olho, gente? Como assim? Ah, não faço Podia mais ser um careta Juliette de Recife, João. Cara, não. que é isso? Agora a gente tá topado em Agora a gente tá com Recife. cara de Recife. Em Recife. Top. Acabou já. Obrigada, menino. O óculos Baga Não, é incrível. eu me impressionei que eu tava rindo. Não, é- Galera, óculos Baga é sensacional, tá? Você tem diversos estilos. Digo de novo, se você parar pra ver todos os episódios, você vai ver que cada episódio foi um óculos diferente. Então você aí tem por um preço bacana, um óculos com muita qualidade e a possibilidade de ter um guarda-roupa aí combinando com tudo. É verdade. Ó. Perla, tá vendo, Perla? Tu veio aqui o podcast do nada e tá Tá ganhando vendo? menos. Olha aí. Te perdoado, João, perdoado. Que isso? Recebo, tô falando. Perdoado, Óculos João. Baga, galera. Isso aí. Nosso próximo patrocinador é a Casa do Pará, o melhor Maravilhoso. açaí na linha reta do Brasil inteiro. Tá, pessoal? A gente tem diversas opções, açaí com banana, Tem açúcar demerara, com mel, sem açúcar, cupuaçu, além da linha deles de pote, né? Açaí no pote, cupuaçu no pote, Meia picolé também, né? Picolé de açaí, de cupuaçu e meio a meio. Tá? Então, a Casa do Pará é o melhor. Tá aí, tá, pessoal? Casa do Pará. A gente tem tem que ir de lá, perto, né? João. Tá aqui. Antes de É ir, verdade. visitar a Casa do Pará. A Casa do Pará é incrível. Também tem diversos lanches, né? E sempre tem um toque do Pará neles. Então, Felipe ama um hambúrguer que tem lá. E a gente descobriu no podcast que a gente fez Mas com eu eles. mudei pro açaí, tá? Agora Tô ele melhorando tá- minha alimentação, minha Melhor alimentação tá Mas melhorando. ele comia toda quarta-feira. Todo episódio ele falava, quarta-feira, dia de clone de hambúrguer. Agora Enfim, quinta-feira é dia do açaí. É verdade. Ó. E aí, esse hambúrguer ele tem um toquezinho de tucupi no O molho dele. João é do Pará, Vocês né, sabiam gente? que eu sou do Pará, né? O João é do Pará. Você viu? Pai, Altamira. 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 Das últimas vezes que eu vim em Recife, fui lá na Casa do Pará. É pica mesmo. É top, real. Ah, eu quero ir, eu real. quero ir. É top, né não? É topado lá. Tá vendo? Esse é o feedback que todo paraense vem pra cá e diz assim, não, Tá vendo? Não precisa eu falar me mais senti em nada. casa. Então é o melhor feedback que Ah, que você existe. falou Casa do Pará, eu já... Olhei pra João vamos aqui. lá antes de ir embora. E tem diversos locais em Recife, na Zona Norte, Zona Sul, tem em todo lugar. Beleza? Então, delícia. vão lá na Casa do Pará e aproveitem as diversas comidas. Perfeito. Falando em comida, galera, outra comida que a gente tem aqui com a gente é a Cave Pizzas, que é uma pizza que é totalmente saudável, é feita com grão de bico, massa de whey. Você não sabia disso, né? Pensou que era pizza normal, pensou que era Hut, né? Não é Hut, não. É muito... Então, eu pensei, agora.
Tá? Não tem gostosinho. glúten, não tem lactose. Na verdade, algumas tem, mas a maioria não tem lactose, tá? Você tem a opção também de Cave Pão, tá? Que é um pão artesanal feito, uma brusquetinha fica excelente. E Cave Brownie, é Cave Brownie? É Cave Brownie. Cave Brownie também, Essa tá? tem bacon, né? Tem bacon. Tem bacon artesanal essa daí. Delícia, gente. Vai lá. Tem pizza pra vocês ali. Eu vou deixar guardar pra vocês levarem pra casa. Não precisa falar mais nada, né? É, não. Nossa, o que melhor. delícia. O melhor foi Provado? feito. Podem fazer na airfryer, no forno, é a melhor coisa. Mas se só puder fazer no micro-ondas também. Até é lá gostoso. fica bom. É verdade. E a nosso último patrocinador é a Clínica Meta, né, que tem diversos profissionais trabalhando em conjunto para atender você que quer melhorar a sua saúde. Então, tem nutrólogo, nutricionista, esteticista, tem. Qual é o que tu fala sempre? Dermatofuncional. Toda vez ele inventa um nome diferente. Fisiodermatofuncional. Físio neuroquântico dermatofuncional. Tipo, toda vez é uma coisa diferente. Mas Pascareira que se vire para colocar Se isso. Diego fosse contratar todo mundo que eu já falei aqui, meu amigo. tinha Haja fechado. faculdade, viu? Propaganda enganosa. Era a NASA inventando. E aí lá também tem exames laboratoriais agora, eles tiveram uma expansão e tá bem bacana. Então vão lá, clica aqui. Tem o QR Code também, né, Renan? Bota o QR Code aqui para vocês acessarem o Instagram deles ou o WhatsApp e fala que veio pelo Trainingcast, obviamente, tá bom? Perfeito. Vamos embora? Vamos. Eu tenho uma pergunta para vocês, Pergunta. que é com relação ao que você estava falando antes, né? Com relação à prática diária de vocês. E aí eu gosto sempre de trazer para a realidade de quem está vindo por vocês, que provavelmente já seguem a prática, mas de quem está vindo da gente que provavelmente não conhece, às vezes, o Flow. Que é, você falar, 20 minutos de prática diária antes. E aí eu penso assim, qual é a capacidade que o Flow tem de ser adaptável à minha rotina? Porque, por exemplo, vamos pegar um alto executivo, né, que não tem tempo para muita coisa. Como é que uma pessoa assim, ela consegue se adaptar ao Flow? Eu quero, mas com o meu tempo, como é que eu posso fazer? Show. Então a gente tem uma conversa e a gente vai inicialmente perguntar qual o objetivo que a pessoa quer atingir com aquilo. E aí ela vai determinar um tempo específico, O tempo que ela tem, né? o tempo que ela tem, Ela tem. e a gente vai trabalhar dentro do tempo que ela tem, seguindo os objetivos propostos pelos mesmos. E a gente vai seguir as orientações. Então pode ser que dentro de uma aula a gente tenha algo mais específico voltado para a respiração, mas sempre com movimento. Algo legal que talvez vocês não saibam. Geralmente a galera aqui no Ocidente, né, pensa na parte de meditação, só fechar o olho e, né, tentar esquecer tudo que tá por fora e, né, apagar a mente aí. Mas dentro do que Perla me trouxe de proposta de meditação, que ela aprendeu lá no ashram de yoga, primeiro você faz uma prática de movimento para depois você meditar. E por que você faz isso? Porque você prepara o seu corpo para entrar num estado meditativo. Geralmente algumas pessoas, devido à rotina, vida cotidiana, né, muito tempo sentado e tudo mais, tem flexor de quadril encurtado, tem pouca mobilidade torácica, então só o fato delas se posicionar no chão para tentar meditar, ela já vai sentir desconforto. Então ela vai querer fechar o olho ali, só que tipo assim, nossa, meu quadril tá pegando, nossa, minha coluna eu não consigo abrir. Então, o que você faz primeiro? Faz uma prática de movimento. Você não vai colocar também um brega funk na hora que você estiver fazendo um movimento. Busca, mas tenta trazer uma música que não vai te trazer para um estado de excitação, entendeu? Tenta fazer sem música ou com uma música que não tenha letra, bem tranquilo, tipo um house, se você gosta, música de reiki, enfim, qualquer coisa que tipo não tenha um estado de excitação assim, BPM bem tranquilo de música. Faz sua prática de movimento. Com isso, automaticamente seu corpo começa a produzir o quê? Dopamina, serotonina, ocitocina. E isso já vai te trazer um bem-estar. E aí depois você tenta meditar. Essa é a proposta. Você prepara o seu corpo para você meditar. Principalmente quem não tem experiência em meditar. Eu acho que essa vai ser a grande virada de chave. E a prática de flow, ela pode ser integrada antes de você praticar qualquer atividade física. Então, que você tenha 5 minutos, você faz 5 minutos de flow, depois você segue fazendo a sua atividade física. Mas ele é integrado, ele pode ser conectado com todas as atividades físicas. Porque ele prepara o teu corpo, na verdade, para a sua atividade física. Por exemplo, Perla, não vou trazer o exemplo do executivo, mas talvez o exemplo aqui que caiba que Vanessa, uma aluna de Perla, estava gestante. E ela só tinha 30 minutos. Eu só dava aula de 30 minutos para ela. E era de flow.
Antes eu trabalhava com a yoga, depois eu falei, olha, agora eu estou trabalhando de uma maneira diferente. Ela adorou. Ela fez a prática até ela não conseguir mais. Até ela falou assim, não, agora eu quero mesmo me preparar para o parto e tá ótimo. Mas ela mesmo assim, ela continuou ela sozinha. Mas ela só tinha 30 minutos, era 30 minutos que a gente fazia. E a gente fazia toda a prática e ela sempre terminava em meditação no final. Entendi. Eu posso... Claro, fica à vontade. Porque eu conheci a João, né, como eu falei antes, e eu tenho o João como referência em relação a essa questão de a didática dele, né, e a capacidade dele de tipo, criar produtos para ensinar as pessoas, né. Eu sempre vejo você trabalhando voltado para o profissional, né, não tanto para o aluno em si, né, e isso é bacana, formar novos profissionais. Eu acho que essa deveria ser a máxima de quem é mais antigo, né, formar novas pessoas para que a educação física em si evolua, né. Então, tipo assim, eu tinha a referência dele do levantamento de peso e era massa o curso que ele fazia. E uma coisa que eu conversei com o Siddhartha, né, que o Siddhartha também trabalha com essa questão do flow, é que eu não via o flow como algo que era meio que fácil de ser vendido para os alunos, sabe? Porque não tinha uma métrica, não tinha uma coisa organizada, não era organizado. Para mim era uma coisa muito solta, os cursos de Animal Flow, enfim, com... Como é que é romano? Como é que é o... Ginástica natural. Álvaro Romano, ginástica natural. Tá? É uma coisa muito solta. Pô, qual o objetivo daquilo? Você não conseguia identificar. Né? E eu observei João fazendo Flow Education. E, tipo, cara, esse bicho ele conseguiu amarrar as coisas, dar um objetivo, tipo, ligar os pontos, né, através das suas práticas. E eu acho isso muito interessante. Hoje, né, para vocês, né, como é que é essa questão da formação? Né? E como é que vocês conseguiram realmente amarrar todos esses pontos e fazer com que o Flow seja uma modalidade, um método, curso, né? um método que seja possível de ser quantificado, possível de ser aplicável no dia a dia? Show. Pra mim, tudo é muito fácil de vender, desde que você viva a parada. Não adianta nada eu querer só te vender algo que eu não vivo. Então, as pessoas que estão próximas da gente, que conhecem a gente, sabem que a gente é louco por movimento. Então, a gente teve agora a formação em Recife. Então, como é que funciona a formação? Os alunos têm os conteúdos online previamente. Tem 3 aulas online, ao vivo via Zoom. Essas aulas ficam gravadas, são os fundamentos básicos. Então, é uma preparação para o nosso encontro presencial. Quando os alunos entram, além dessas aulas, eles têm uma aula individual comigo, onde eu trago a introdução dos fundamentos básicos, e tem uma aula só de respiração com a Perla. Temos o encontro presencial, onde nós nos aprofundamos nessas ferramentas, e pelos alunos já estarem no processo de estudo e já estarem conectados com a gente, é algo muito legal, porque eles realmente começam a entender de forma profunda o porquê que eles estão fazendo aquilo. Porque geralmente quando você faz um curso de 2 dias, se você não tem vivência de nada, é muita coisa. E aí você chega segunda-feira e fala, cara, tá, eu fiz, mas por onde que eu começo? E se eu tiver dúvidas? Para quem que eu vou pedir orientação? Então, dentro da formação, a gente dá esse prazo de 1 ano para o aluno, que mesmo que ele passe depois do encontro presencial, ele tem nosso acesso. Então, eles podem tirar dúvidas diretamente comigo ou diretamente com a Perla. A gente tem as jornadas de treinos que servem para os alunos entenderem como que a gente organiza esses fundamentos, porque é necessário um tempo. Assim como no CrossFit, no Yoga, tem vários nomes de movimentos. E, cara, não é em 2 dias que você vai conseguir memorizar. É necessário um tempo. Então, a gente entendendo esse tempo, a gente aumenta esse prazo, né? Um outro ponto, assim, que como o Júlio falou, eu trabalho mais diretamente com profissionais. Lembra que eu falei? Menos é mais. Eu poderia abrir turmas para trabalhar com alunos. Só que, cara, a minha dedicação hoje é para trabalhar dentro da formação. Então, é o meu único e principal produto. Porque se eu quisesse abrir aulas externas e tudo mais com os alunos, eu não teria o meu tempo hábil para trabalhar de uma forma qualitativa com esses profissionais. Porque a proposta é realmente levar... A proposta é ensinar esses profissionais para que esses profissionais multipliquem.
Então, através deles, que vão ser os nossos multiplicadores, eu já vou estar muito realizado. Entendeu? Então, por isso que a nossa entrega com quem entra na formação é diferente, né, da grande maioria de qualquer coisa que você já fez. Porque, por exemplo, se você for ver algum tipo de formação, certificação, seja lá qual for, quando que você tem acesso depois do que você fez com o professor? Para tirar dúvidas, para fazer videochamada. A gente faz videochamada individual com os Todo alunos dia, que têm dúvidas. Aham. A gente está 100% disponível para todos que entrarem na formação, Sim. quando quiserem. Não, isso é um diferencial, assim, tanto eu quanto o Júlio já fez muito curso, e aí teve um curso específico, que foi o The Lab, e aí eu acho que um mês antes do curso, o cara me mandou mensagem no WhatsApp pra mim, nem esperava assim, tá com tempo aí? Eu fiz, não, deixa eu te ligar. Aí o cara ligou por vídeo, aí o cara me ligou, eu fiz, e aí eu fiz, oi? Né? Aí tá me ligando por quê? Aí, não, tá com alguma dúvida do curso, tu viu o material de apoio que eu mandei, quer tirar alguma dúvida? Aí eu, não, eu quero essa dúvida. Eu disse, não, beleza, então eu te espero, tô ansioso pra começar o curso. E o cara desligou. E eu saí com aquela sensação de, puta merda, velho. Que diferente isso, né? Que Isso, entrega, sim, né? Que entrega, exato. Esse pro cara é 15 minutos do cara, né? Mas para o aluno que tá observando aquilo, independente quando você pague pro curso, vai, putz, vale a pena. Porque já é diferente. O que o Felipe falou, por exemplo, ainda dando uma continuidade no que eu tinha perguntado, né? Que, assim, às vezes a gente coloca o flow, entre muitas aspas, né? O animal flow, alguns movimentos soltos, né? Que não tem conexão com nada, né? Só porque tá na moda, tá em alta, né? Então, tipo assim, a gente vê lá, não, gorilla roll, gorilla walk, enfim, duck walk, lá, sabe? E pra mim são coisas que não fazem sentido, porque, bicho, você não tá fazendo ali por fazer, sabe? Então, tipo, não faz sentido você colocar aquilo solto, porque você vai gerar uma repulsa do aluno, porque o aluno vai achar aquilo meio ridículo, porque não dá um sentimento, sei lá, um significado para aquela movimentação, né? E o que eu observo vocês falando muito, né? E com o que a gente conversou antes, a vivência de vocês fora da atividade física, né? Questão espiritual mesmo, traz muita conexão para o que vocês vendem hoje, né? Então, a minha dúvida seria, para a galera que ainda não teve essa, meio que, como falou, disruptive coach, né? Essa transcendência aí da atividade física como atividade física e sim como uma coisa completa, né? Como é que vocês lidam com isso, né? Tipo, a pessoa, sei lá, não tem tanta crença assim, enfim, whatever, e ele quer praticar o flow e vocês pedem para ele se conectar consigo e tem essa dificuldade. Vocês acham que se eu realmente já tivesse, por exemplo, já tive essa vivência com a ayahuasca e tudo mais, hoje eu consigo me conectar muito mais comigo, então o flow vai fluir muito mais para mim do que para Felipe que nunca teve? Não sei. Não sabemos, a gente vai saber na prática. Uma outra coisa que a gente gosta de fazer é não impor nada ao aluno. A gente não impõe nada. Então, a nossa conversa inicial vai ser qual é o seu objetivo, vamos se movimentar. Aos poucos, a galera vai conectando e, de repente, a galera se abre um pouquinho mais. Então, o aluno, ele vai ter o tempo dele para saber se ele vai querer se abrir ou não. Porque não tem como você fazer uma prática de flow e não sentir nada. Porque da maneira que a gente faz, tudo tem um porquê. Né? A gente precisa, a parte mais importante do nosso corpo, que passa todo o nosso sistema nervoso central, que produz todos os nossos hormônios, está onde? Coluna. Então a gente já põe a pessoa na posição da criança, faz o movimento da coluna ali, ele já vai estar se tratando, se conectando, sem a gente ficar falando demais. Nosso negócio é primeiro contato, primeira conversa, movimento. Porque a gente sabe que cada movimento que o João colocou na metodologia, um depois do outro, tem um porquê. Então, isso já vai fazendo com que o aluno, no final, fala o que todos falam pra gente. Amei a prática. Adorei. Estou me sentindo muito melhor. Porque não tem como não se conectar. E tem alunos que se emocionam na primeira aula. Começa a chorar. Começa a fazer um movimento de coluna, começou a chorar. Por quê? A gente sabe por quê. Sim. Né? Porque quando a gente vai estudar essa parte do yoga, cada movimento vai trabalhar dentro de pontos energéticos, vão estimular de forma diferente o nosso corpo. Liberar alguns bloqueios. Tem as couraças e tudo mais.
Então a gente tenta levar essa proposta bem sutil para o aluno. E a gente muda um pouquinho também a forma que a gente aplica o flow, por exemplo, do ambiente de CrossFit. O ambiente de CrossFit é algo mais físico. Se eu venho com essa parte mais holística, possivelmente, o que a galera faz? Se retrai. Brava. Então, o que a gente faz? Galera, como eu falei, a gente tem essa experiência, né, com outros esportes. Eu falo, ó, tal movimento vai ser bom pro snatch, vai ser bom pro clean Aí a jerk, pessoa vai já, ser bom pra opa, ginástica. Vou fazer com tudo. Então eu crio tipo, um laço com a pessoa que fala assim, caraca, e eu coloco ela para sentir aquilo, entendeu? Então através da sensação ela cria uma consciência sobre aquilo, e aquilo vai fazer mais sentido para ela, e ela começa a falar assim, caraca, verdade. Hoje a gente tem vários casos de alunos, né, de coach do box, alunos que não conseguem iniciar a prática de CrossFit sem fazer o flow. Entendeu? Porque é o momento que eles estão se preparando e tudo mais, já deixa o corpo todo mobilizado, ativado e entra para a prática. Quando a gente traz, talvez, para a galera do yoga que já tem esse estudo, a gente consegue adentrar nessa parte mais holística. Talvez uma galera do Pilates, né? Uma galera da dança, uma galera do circo, a gente consegue ter essas outras conversas. Qual que é melhor? Nenhum é melhor que o outro. Todo mundo está ali em momentos diferentes, só que cada um está na sua busca. Né? Alguns querem inicialmente evoluir mais fisicamente ou ter performance, outros querem entender mais essa parte mental, espiritual, energética e tudo mais. Como eu falei, não tem ninguém pior ou melhor que ninguém. Então, e o movimento é acessível para todos, como a gente falou, dá aula para pós-AVC, pessoas com aneurisma, pacientes oncológicos, gestantes, obesos, estão chegando muito hoje por indicação, alunos com crise de ansiedade, depressão, fibromialgia, autismo. A Pella tem um trabalho específico com autistas, né? Então a gente leva realmente a proposta de movimento para todo mundo. Desde também aquela pessoa que quer performance. Por exemplo, tem a Paty Lombardi, ela é nossa aluna level 2. Não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Mas o Anderon a convidou ali para trabalhar o flow com ele. Ela, né? Tipo assim, levar a proposta do que a gente ensinou. Ela fez nosso level 1 e level 2 para trabalhar ferramentas para que melhorem a mobilidade, estabilidade, né? Com ele, para que ele possa performar aí nos campeonatos e tudo mais. Então, como eu falei, tudo depende. E com a gente nada é imposto. A gente mostra. Na prática. Na prática. E é legal essa questão de resultado, porque falando de atleta mesmo, acho que antigamente muito atleta, e até o fisiculturismo mesmo agora está mudando isso, não se alongava, né? Não vou me alongar porque não é importante. E aí, falando de resultado, à medida que você vai vendo que os campeões, você vê pessoas alongadas, pessoas que têm um movimento bonito, e aí a pessoa fala, não, então eu preciso disso. E é muito legal porque aí começa a surgir essa necessidade e, por consequência, o trabalho que vocês hoje, por exemplo, executam. Eu tenho uma dúvida porque Rapidão, só entrando nessa parte que você entrou, que é bem legal. Geralmente, dentro do bloco de CrossFit, tem muitos alunos que falam assim, não, qual drill que eu faço para melhorar tal coisa? Tipo assim, drills tem vários. Só que, cara, se você não tem uma boa mobilidade, estabilidade, flexibilidade de consciência corporal, na hora que você for fazer o drill, você vai ficar brigando eternamente. E aí, né, surgem também os estudos nesses campos de periodização, né, tem a parte de levantamento de peso, ginástica e tudo mais. E aí começam os vários drills. Cara, se você não tem mobilidade, estabilidade e flexibilidade, não vai adiantar muita coisa você fazer o drill. Porque muitas vezes o drill para você vai ser difícil por causa da sua condição física. Então foca no quê? Foca na parte mais básica. Você precisa ter o seu corpo disponível. Se você tem o seu corpo disponível, você vai executar bem o drill, e mais para frente você vai conseguir desenvolver melhor as habilidades mais complexas. E a galera inverte isso. Então, por exemplo, você está fazendo uma periodização. E aí você está evoluindo um pouco nos movimentos. Só que você já parou para pensar como que seu corpo está? Seu corpo está realmente disponível? Será que seu flexor do quadril não está travado? Você não precisa trabalhar mais flex de ombro? Como que está a sua mobilidade torácica? Como que você respira? Talvez o fato de você não saber respirar vai interferir nos seus sistemas energéticos. Ok, você tem tudo programado. Só que talvez você pode ter uma respiração que está alta, que a gente chama apical,
que é a respiração mais com o peito, onde o trapézio começa a dominar o movimento e sua respiração fica curta. Isso vai interferir no seu sistema energético. Se você entende desprogramar isso e, por exemplo, colocar uma respiração mais diafragmática, desprogramando aqui, possivelmente você vai render melhor na sua prática. E o que você fez? Voltou e teve que aprender a respirar. E é engraçado, porque até aproveitando o que o João falou agora, essa questão do drill é engraçada, porque e é muito importante ter drills, até hoje no Instagram, porque você meio que entende alguns caminhos que você pode tomar. A gente até entrevistou a Anne, que faz muito para ginástica isso, e faz muito bem. Mas é engraçado porque a galera vê os drills e fala, então esse é o caminho que eu tenho que fazer e tal. E eu falo que o CrossFit é um esporte que é muito engraçado, porque, até complementando o que você falou, você tem que ter, para cada drill você tem que ter um nível de força e mobilidade para aquele drill específico, né? Então, não adianta nada você ter força pra caramba e você não ter mobilidade porque você não vai conseguir encaixar. Então, o que eu falo muito pra galera é que não adianta você você querer ter a posição, mas não ter a força para chegar lá, ou você não ter a posição e ter a força para chegar. Então, é engraçado porque você não pode ter um ou outro. Você tem que estar sempre chegando junto nos dois. E aí, nessa questão, uma aluna me contratou para dar personal para ela fazer Torso Bar. E aí porque eu tenho que trabalhar core. Eu fiz, pera, vamos fazer um teste. E aí sempre que alguém me contrata para fazer Torso Bar, eu sempre faço um teste de 1 minuto de V-Up, que é um teste que eu considero como parâmetro legal pra gente ter uma base. E ela fez 40 V-Ups em 1 minuto, sem botar o ombro e o pé no chão. Eu fiz, você tem um core muito bom, não é core não que tá acontecendo. Aí na hora que eu pedi pra ela pendurar na barra, ela não tinha força nenhuma de estabilização de escápula, de braço. Eu fiz, cara, teu problema não tá no core. Core você tem, então o teu problema tá outro. E ela, ai meu Deus, sempre achei que era core. Eu via não sei quantos mil drills de core pra fazer. E é justamente isso. Às vezes a gente fica vendo drill, e às vezes esquece de se olhar e olhar o próprio movimento. Né? E é muito comum. E a pergunta que eu ia fazer pra vocês, que eu fiz para 2 convidados aqui, eu e Júlio, que a gente entrevistou o Cadu, que ele é dono de uma rede de funcional aqui em Recife, e foi outra pessoa... De autismo também. E entrevistou outra pessoa que a gente falou sobre isso, eu não lembro agora quem foi, mas que também trabalha com profissionais da área. E que é uma pergunta que eu gosto de fazer, sobretudo no Flow agora, porque é uma área que ela é... Eu acho que para o profissional que está se buscando especializar em Flow, ele já está com uma visão diferente sobre o seu próprio trabalho. Né? Muito legal isso. E a pergunta que eu fiz para eles e que eu faço para vocês é como vocês veem hoje os profissionais que estão entrando no mercado? Porque a visão que ambos deram pra gente é que, tipo, cara, tá complicado. Né? E aí eu não sei se por uma pessoa que está buscando Flow já tem uma visão diferenciada, para vocês a visão que vocês têm já é diferente, ou se para vocês ainda sentem que, tipo, cara, a galera tá difícil. O que vocês veem hoje dos profissionais que estão entrando? Eu acho que o contexto é que, assim, a gente vê sempre profissionais que não querem mais roer o osso, entre aspas, e já querem um resultado. Então eu busco o Flow já porque eu quero, sei lá, quero ganhar muito dinheiro, quero fazer um negócio diferente, enfim. Acho que esse era o contexto da pergunta da gente na época. Tem diversas formas, mas se a gente for pegar o comprometimento, são poucos, independentemente do que vai fazer. Então, por isso que a gente meio que tem uma peneira. As primeiras aulas online é para saber se o profissional realmente quer, entendeu? E ver como que ele está engajado no processo. E dentro desse processo, algumas pessoas vão ficando, outras pessoas querem permanecer, o que é normal. Mas essa pressa pelo imediatismo e querer aprender tudo muito rápido, com certeza complica o processo. Só que, novamente, nós, como líderes ali do movimento, a gente tenta sempre trazer essa conversa com os alunos. Não é do dia para a noite que vocês vão conseguir isso. É comprometimento. Né? Por isso que a gente é comprometido com vocês. Eu poderia muito bem não dar essas aulas individuais iniciais. Eu poderia muito bem não disponibilizar a minha agenda para fazer videochamada ou ficar atendendo vocês. E isso cria um laço com a turma que, quando eles vêm, é diferente de quando vai fazer só um curso de 2 dias. Porque já no primeiro instante a galera já tem contato com a gente, já começa a se comunicar, e isso cria um autocomprometimento com eles também, né? Então, a galera que chega, mesmo que às vezes chega mais ou menos assim, quando começa a conectar com a gente, muda. Muda tanto que alguns até mudam a área de atuação. A gente tem vários exemplos de coaches de CrossFit que fizeram formação com a gente e ligou um despertar e falou, mano, não vou dar mais aula de CrossFit, não.
vou trabalhar com outra coisa. Vou trabalhar... A maioria dos profissionais que procuram a gente estão buscando por mudança. Estão buscando algo diferente. Né? Obrigado, produção. Valeu, produção. Estão buscando algo diferente. E a galera tá fluindo por um caminho assim bem legal, né? Como tá no início, aquele grande lance. Se tá no início e você tá investindo em algo, em potencial, que você vê primeiro a transformação em você e consegue ver que o pouco que você aplica, o aluno também já tem transformação, você fala, mano, isso aqui é diferente. E o legal é que a galera que tá trabalhando assim com a gente, que faz a formação, eles estão trabalhando primeiro no primeiro estágio que são com poucas pessoas, são small groups. É um atendimento de extrema qualidade. E aí, né, aos poucos, a galera vai evoluindo, sentindo as diferenças e não acaba mais, né? Porque, como a gente falou, a gente está se atualizando toda hora. No final do ano a gente vai para a Índia, a gente vai adquirir outros conhecimentos, então já vão ter outros conhecimentos que a gente vai atualizar para a jornada de 2024. Estamos conectados com a galera do circo. Mais para frente a gente quer conectar também, estudar outros conhecimentos. Também a gente não para. Porque o que a gente vê também de alguns profissionais hoje... Por que eu coloquei? O Júlio me perguntou. Coloquei, João, o que você fez? Coisa e tal, nananana. E aí me deu um estalo. João, você é professor? Não. João, você é mestre? Também não. João, o que você é? Explorador do movimento. Porque geralmente quando você vê alguém que é professor, é algo estático. É alguém que estudou algo, adquiriu um conhecimento e ensina. Quando você traz a palavra explorar, cara, não tem fim. É tipo assim, o explorar quer dizer que tô toda hora atrás de descobertas. Entendeu? Toda hora explorando. Eu tô toda hora em movimento. Então, é realmente essa questão de explorar movimentos, explorar possibilidades. Então, nós, enquanto profissionais que, né, vão levar essa mensagem adiante, a gente não para também. Então, essa é uma forma também de inspirar as pessoas que estão estudando com a gente. E a gente também se torna muito próximo dos alunos. Então, por exemplo, no encontro presencial, tem um horário, que é sábado e domingo, das 9 ao meio-dia e das 12h15 às 6. Esse é o horário oficial dos conteúdos que a gente passa. No intervalo, do meio-dia às 14 horas, a gente faz a nossa prática. E aí a gente convida os alunos a participarem com a gente. Para mostrar que o quê? Galera, a gente está no mesmo barco. Entendeu? Tipo assim, eu não sou superior a ninguém. Vem aqui todo mundo treinar com a gente. E é muito legal ver que, tipo assim, que a galera vai, entendeu? Poderia muito bem estar descansando, comendo, mas estão ali fazendo a prática com a gente. Que é a hora que a gente se conecta, que eles vão entender o porquê que a gente pratica, o porquê que a gente faz aquilo, e eles vão sentir um pouco de como funciona a nossa prática, como que eu e Perla, a gente aplica no nosso dia a dia. Porque a forma que a gente aplica na nossa rotina, assim, são 3 horas no mínimo, diárias, de prática, uma prática bem intensa. A gente está levando a galera da Raft vivenciando, né, nesses últimos dias, e a galera tem evoluído bastante. Então a nossa prática é basicamente 1 hora de flexibilidade, 1 hora de elementos para handstand e 1 hora de força. 3 horas, sem parar. A força me mata. Caramba. Mas é necessário. Irado mesmo. Como é que seria uma prática de força de flow? Então, a gente tem alguns elementos para entrar no estado de fluxo da força, que vem da calistenia, que vem da ginástica. Então, a gente brinca com os tempos, né, as fases excêntricas, concêntricas, com resistência ou não. Podem ser sequências também, voltadas mais para a força. Tudo vai depender da proposta. Antes, a minha meta era 140 quilos de snatch. Fui lá, estudei e fiz. Hoje, a minha nova meta é one arm handstand, que é a parada de mãos com uma mão. Não sei quando eu vou chegar. Para essa meta específica, eu não coloquei prazo, porque eu quero aproveitar a jornada. Porque quando eu fiz 140, eu coloquei uma data. Eu sabia exatamente o que iria acontecer. Porque quando você vem da parte de treinamento, é tudo muito programadinho, tudo certinho. Só que agora, pro one arm, eu decidi não colocar meta.
todo dia é um dia. Todo dia eu tenho que viver aquele dia. Todo dia são experiências novas. E eu sei que com a minha disciplina, fazendo o que precisa ser feito, eu vou alcançar, né, essa nova meta. Que quando você começa a fazer a parte específica de parada de mãos, isso te leva para um outro nível. Não é só questão de dificuldade, porque dentro do yoga, a parada de mãos, o handstand, é a rainha dos asanas. Dentro de uma prática de yoga, você faz todos os asanas para acabar na invertida, que é para mostrar que seu corpo está centrado. Que você Entendeu? uniu todos os elementos durante o treino, você uniu todos os elementos para você ficar na mais difícil. E aí precisa ter integração de força, equilíbrio, estado de presença. Eu tenho uma dúvida, né? Que já que tu falou da questão da Índia e que a Perla já teve na Índia, né? E que tua prática de yoga começou no Canadá, foi isso? Foi. Na Índia tu foi para fazer Formações. mais formações Sim. em yoga. Como é Sim. que foi isso? Diz aí. Na primeira escola que eu fiz formação em Toronto, as minhas professoras todas tinham feito formação no Vidya Gurukul, que é uma universidade, é um ashram, que fica perto de Mumbai. E aí, a minha primeira ponte para lá foi com essas professoras. E aí, eu fui algumas vezes, e todas as vezes para fazer curso lá com eles. E cada vez que você vai, você quer aprender mais, você quer aprender mais. E na terceira vez que eu já fui, eles já me convidaram para fazer parte lá do staff deles, como voluntária, né? E todas as vezes que eu vou, eu levo pessoas, porque às vezes fala, yoga, Índia, as pessoas às vezes vê meio que algo muito distante, né? Uhum. E é muito simples chegar até lá. E é muito simples você estar no ashram, é muito simples você estudar, você praticar yoga. Eu acho que no Canadá as pessoas fazem formação de yoga como autoconhecimento. Então, assim, é difícil você conhecer uma pessoa no Canadá que não tem formação de yoga. Muitas pessoas têm, porque elas fazem pro próprio autoconhecimento. Então, assim, pra mim, a primeira vez que eu fui sozinha, segunda vez sozinha. Então, assim, eu sempre fui pra isso, pra experimentar, pra aprender mais e pra sentir. Eu nunca pensei que eu viria um dia dar aula de yoga, porque eu entrei na yoga como terapia. Então, a yoga me ajudou muita coisa. Então, eu falei assim, eu quero ir na Índia, eu quero aprender. E quando eu ia lá, era sempre maravilhoso, sempre voltava com uma bagagem muito grande. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, não, agora é a hora de começar. E aí eu comecei a dar aula de yoga. Só que eu fiz vários cursos de yoga. O único curso que eu não fiz foi de yoga devocional. Mas fiz Ashtanga, Hatha, Vinyasa, todos os nomes aí, porque na universidade você tem acesso a tudo isso. Então, assim, eu nunca... Aqui, quando eu voltei para o Brasil, as pessoas... qual o tipo de yoga que você dá? Lá na Índia, lá no ashram, não existe isso, um nome para yoga. Para yoga é yoga. E aí, dependendo dos seus alunos, do país que você mora, você faz do jeito que você quiser. Tanto é que nesse ashram que eu me formei, nós fomos convidados, nós vamos num festival internacional de yoga, nós vamos dar aula de flow. Que massa. Porque os professores sempre me acompanham. Eles sempre me acompanham, eles acompanham a gente. E aí eles perguntaram, Perla, que trabalho é esse que você está fazendo? Expliquei para eles, aí eles começaram a curtir, a comentar, e aí sempre perguntam quando você vai voltar. Aí eu falei que eu voltaria nesse ano, e eles falaram, então tá, então a gente quer convidar vocês para apresentar o que vocês estão fazendo. Porque vai ser na Índia mesmo, ó. Hã? Vai ser na Índia mesmo. Vai ser na Índia mesmo, vai ser nesse ashram. legal. A gente vai estar lá, Jones, pela primeira vez na Índia, dando aula de flow. Olha que delícia. Do Pará pra Índia. Do Pará pra Índia. Galera, Então, Casa assim, do Pará, hein? Então, assim, esse lugar que eu tenho formação é um lugar muito aberto. Você aprende realmente a raiz do que é a yoga, a fundação, a base ali, só porque o professor fala que a gente não vive lá. A gente vive num país, numa cultura, tudo diferente. Então, assim, a gente tem o livre-arbítrio de sair de lá e não ter que ter aquela coisa igual ali sempre. Não, cada um segue o seu caminho, faz da maneira que quiser. Claro, tudo tem um propósito, né? E tem um porquê. Mas não precisa ser algo igual, puricista. Não, cada país, cada lugar tem a sua necessidade diferente.
Então, eles nos dão essa abertura da gente fazer, experimentar outras coisas e levar para eles e mostrar que tudo através, a cura através do movimento, né? Nessa Eles têm essa viagem agora que filosofia. vocês vão fazer para a Índia, vai ser para esse curso e também para João fazer o curso que tu fez? Sim, João vai fazer curso de yoga terapia. Terapia. É. É o mesmo que você fez? Sim, eu fiz esse 3 vezes. Isso, 3 É, vezes. 3 vezes. Que quanto mais eu estudo, mais tem bagagem, mais tem coisa E aí para nesse aprender. agora tu vai como staff novamente. Sim, sim, com certeza eu vou estar ajudando o João. Eu ajudo na parte de... Porque lá você tem que fazer uma prova, né? Você tem que fazer uma prova prática e uma prova teórica no final. E a prova prática tem muito pessoal daqui da América do Sul que vai para lá e tem dificuldade com o inglês. Então, os professores da universidade vão para testar você e eu fico geralmente do lado deles traduzindo, ajudando. massa. Então, assim, eu ajudo as pessoas que falam português e espanhol a darem a aula na nossa língua e aí eu vou traduzindo para os professores o que eles estão Que falando. legal. Massa. E também cuido das pessoas quando adoecem no ashram, porque eles não dão nenhum tipo de remédio. Então, eu sou aquela que vou lá acalmar a galera. Caramba, adoece. Agora eu fiquei na dúvida. Como é que... Diz aí um pouquinho, assim, um aperitivo de como funcionaria esse curso, assim. Então, as geralmente, pessoas adoecem, né? porque é o seguinte, na Índia não tem saneamento básico, Sim. né? Então a maioria das pessoas que vão para lá, por conta da água, por conta da alimentação, ficam doentes. Eu já fui para lá desde a primeira vez, né? Pelas minhas professoras lá do Canadá, nunca comer nada na rua. Nunca comer uma água, tomar uma água que não esteja lacrada, essa coisa toda, cuidados básicos que a gente tem que ter. Só porque quando você vai pra lá, você vê tanto cheiro, tanta comida diferente, você quer experimentar de Então, tudo. aqueles vídeos que a gente vê Chega no na Instagram escola, é igual. chega na escola, diarreia. Então, tipo assim, diarreia, febre, as pessoas têm muito. E é assim, diarreia que você fala, meu Deus, eu vou morrer aqui. Tipo assim, em 2 dias você perde 3, 4 quilos de diarreia. E os professores, eles falam, tá tudo certo, vai lá, explica pra ele que é limpeza. Ele chegou aqui, um estilo de vida diferente, vai dar tudo certo. Fala pra ele só se movimentar. Aí chega na hora da prática, 5 horas da manhã, eles não aparecem. Perla vai lá e acorda fulano e traz pra prática. Fala que vai dar tudo certo. E aí, mas não tem como. A maioria das pessoas que vão realmente ficam doentes, é por isso. Ficam doentes por conta disso, né? E lá tem uma super bactéria. E realmente tem, então é difícil você lidar com ela. Só porque eles tratam ela da maneira natural com a medicina ayurvédica. Com açafrão, que a gente tem aqui. Tipo assim, a pessoa tá com diarreia, qual é o remédio? Água quente com açafrão. Aí o povo fica louco. Não, eu preciso de antibiótico, eu preciso disso. Desculpa, aqui na escola você não vai ter. Tipo assim, ou você aceita, toma e acredita e dá tudo certo. Na verdade, dá tudo certo. Eu levei 2 pessoas aqui do Brasil e eles ficaram muito doentes lá. E eles chegaram a um ponto de falar assim, olha, se eu não melhorar, amanhã eu vou embora. Eu falei assim, tudo bem, eu vou olhar suas passagens de volta. Se você não me der um antibiótico, eu vou embora. Tudo bem, pode ir embora. Porque eu sei o jeito que eles são. Eles não vão dar medicamento. Porque tem a parte clínica lá também. Mas é isso, tudo natural. Cancela o Dorflex. Não, cancela. Se Cancela o quiser, Dorflex. eu falo para as pessoas, se você quiser, eu vou fazer de conta, tipo assim, eu vou falar, mas depois eu vou apagar isso da minha memória, mas você converse com o médico de sua confiança e fala, me faça um kit salva-vidas para me levar para a Índia. Tipo, um antibiótico que você consegue tomar, um anti-inflamatório que você confia, né? Algumas coisas para você levar na sua farmacinha. Mas que na escola, quando eles sabem que você tem isso, não é bacana, porque todo medicamento que a gente toma influencia na prática. Sim. Um anti-inflamatório te deixa rígido. Você não vai ganhar uma flexibilidade, uma mobilidade se você toma anti-inflamatório. Nem vou entrar na questão de antibiótico. Entendeu? Então tem muitos, os remédios, eles atuam muito aqui no estômago, fígado, rim, e vai interferir na sua prática, infelizmente. E o bom é fazer essa parte da yoga terapia, né? A parte da yoga terapia lá é voltada para doença. Você é doente. Porque você realmente vai saber se funciona ou não. Isso mesmo. Entendeu? Lá na... Não sei se vai abrir, mas enfim, a gente foi para a Floresta Amazônica, ficou período lá de 4 meses. E lá a gente teve alguns probleminhas.
Por exemplo, a gente teve intoxicação por causa de fumaça, a gente começou a fazer o fogo dentro da cabana para espantar mosquito e também para fazer as nossas comidas. E aí a gente começou a observar assim, falou, cara, por que a gente tá com dor de cabeça, fadiga, Mau humor. mau humor? A gente falou, cara, a gente começou a fazer fogo, verdade, intoxicado. É como a gente levou livros e tinha PDF, 80% do que a gente levou lá para ficar 4 meses foi argola, peso e livro. E 4 mudas de roupa. Os outros 20% eram os outros kits. Argola, não. Argola é o quê? Argola de ring. É de ring, pra fazer movimento. Levei meus pais. Era o poder. Paralelas, né? Paralela, levei O cara do paralela. aeroporto vem da bagagem e fala assim, que porra. Isso argola, mesmo. paralela e livro. Foi isso. E aí, por exemplo, intoxicou. Beleza, vamos começar na parte da yoga terapia, o que tem que fazer, quais movimentos, quais tipos de respiração, o que precisa mudar. Foi lá, 3 dias estava top. Aí, ela teve um quadro anêmico. Beleza, vamos estudar, tal coisa, vai lá, 3 dias, Melhorou. tá 0. Entendeu? Então, tipo, lá pra gente foi um grande laboratório pra gente realmente atestar se o que a gente estuda funciona. E, tipo, funciona, entendeu? Funciona. Uma dúvida que eu tinha, Perla, que acho que qualquer modalidade, os americanos vão lá e dão aquela americanizada, né? E recentemente chegou aqui em Recife o Hot Yoga. E eu não sei qual a sua opinião sobre, mas o que você está falando para o que é o Hot Yoga que eu ouvi falar é uma coisa completamente diferente. Porque, assim, você trabalha as posições, Sim. mas o objetivo é você sair suado Muito e a quente. galera fica, nossa, pô, foi massa, porque eu saí molhado de suor, mas eu acho que as pessoas não conseguem se conectar com o movimento como é a yoga tradicional. Mas consegue. O Hot Yoga, geralmente a sala de Hot Yoga, ela é muito quente, né? Mas eu acho que aqui em Recife é só praticar yoga na rua. Você vai tirar os mesmos Cara, eu falei benefícios. isso quando abri o filme, mano, a pessoa tá em Entendeu? Recife. Porque aí Você você entra não na precisa sala. estar respirando o gás carbônico que o outro tá jogando. Entendeu? Então, assim, né, a gente já fez essa pergunta pro Guruji num festival que teve sobre o Hot Yoga. Aí ele falou, vem pra Índia. Vem pra Índia no verão. É assim que a gente pratica. Tipo assim, é você colocar um desafio a mais na sua prática. E a temperatura, quando a gente pratica yoga, a gente aumenta a nossa... Eu acho que toda atividade física, né? A gente aumenta a nossa temperatura interna, levando o nosso corpo em um estado febril. E isso é excelente, porque quando a gente fica doente, a gente fica com febre para quê? Para a gente conseguir eliminar algumas bactérias, fungos, o que tiver ali. Então, o Hot Yoga, ela leva você a esse estado ainda mais rápido. E você pode desintoxicar o teu corpo, você pode ter um acesso a algumas coisas que estavam guardadas ali, muito mais, porque você tem o desafio da temperatura, o desafio da respiração, é o desafio de tudo, você só está se desafiando ainda mais, né? E é uma prática, o Hot Yoga, elas são sempre a mesma sequência que você faz, pelo menos foi assim quando eu aprendi. Você faz sempre uma mesma sequência e você vai melhorando a cada dia mais essa sequência. Por ser um clima quente, você vai ganhar muito mais mobilidade e flexibilidade, o que às vezes pode ser perigoso. Porque às vezes você se lesiona. Então, tipo assim, na escola que eu me formei no Canadá, tinha Hot Yoga. Tem Hot Yoga. E assim, a gente via muitas lesões. E a gente sempre dava aula para professor, para médicos e tal, e eles sempre falavam que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não se lesionar por conta disso, por conta do corpo mais quente, ele fica mais flexível. E aí você, às vezes, não sabe o seu limite, você puxa demais e aí é onde você machuca. E um outro ponto que também traz dentro do Ocidente é o quê? Essa parte voltada para estética, que perde totalmente a fundamentação. Né? Traz para a parte do emagrecimento. Tem essa parte também do suar, Hot Yoga. Perde muito peso. E aí, talvez uma vez por semana para a pessoa seria o ideal, pensando nesse detox do corpo. Só que, como vende a parte do emagrecimento, a pessoa começa a ir todo dia. E todo dia, levando altas temperaturas nesse estado né, febril, para quem não está preparado, cara, vai dar ruim. Entendeu? Assim bem como a parte do jejum. Então, quando a galera pega, americaniza e coloca um rótulo para trazer um produto, para vender para mais pessoas,
Aí que tá o perigo. Acho que Perde a essência da parada. por isso que eu perguntei, porque eu acho que Mas, as pessoas não vão pro hot yoga pensando em eliminar toxinas e não sei. Não, é pra emagrecer, pra tá secar. vendo? Então Eu é penso bizarro, desse lado, né? Mas toda a galera toda já pensa Pois mais é. pra essa parte da estética e de emagrecer. Exato. Mas eu acho que todo movimento é válido, eu acho que Sim. todo mundo tem que ter a experiência e tá tudo certo. É porque eu ia falar que é engraçado, porque, por exemplo, você falou que o hot yoga é uma forma de você elevar o seu yoga, no caso, né? Você elevar o seu nível de prática. E aí, mas tem uma galera indo pra lá que não toca nem no pé, né? Se você se tocar no pé, não é muito já. E aí você complica, porque você vai começar a prática por uma coisa que é mais avançada, né? E aí, essa é a dificuldade, né? Eu comecei no tem que CrossFit ter a agora, base. vou fazer um snatch de 100 quilos, não vai. Não vai. Tudo tem que ter uma base, tudo tem que ter uma preparação. Geralmente, para fazer hot yoga, tem alguns pré-requisitos. Então, você tem que passar por uma anamnese um pouco longa, tem várias contraindicações. Tipo assim, se você tem pressão alta, a gente nunca sabe o que acontece, a saúde mental e a saúde do cérebro de todo mundo. Vai que a pessoa teve um aneurisma e não sabe. E vai para uma prática de hot yoga. Pode ter um AVC, tem muito caso de desmaios nas aulas de hot yoga. Porque é hiperoxigenação, né? Então, assim, tem que ter cuidado para fazer. Eu fiz um tempo, eu gostei muito, só porque foi de verdade. Para mim foi um tempo e eu falei, agora deu. Eu não cheguei a me lesionar, mas eu acho que se eu continuasse, às vezes eu poderia ter me lesionado, mas eu senti no meu corpo que era hora de parar. E eu falei, gente, eu sou do Brasil, quando eu voltar pra lá, eu gosto de fazer a yoga do lado de fora. Eu gosto de fazer ao ar livre, eu gosto de fazer no sol. Eu gosto muitas das vezes fazer de manhã no sol. Porque aí eu já estou tomando a vitamina D e a temperatura aqui no Brasil já é uma loucura, né? Então, assim, hot yoga pra mim, não desfazendo, eu acho que todo mundo tem que fazer, eu acho que é um trabalho maravilhoso, mas eu preferia lugares abertos. Outra dúvida que eu tinha, né, agora indo para a vivência de vocês na medicina integrativa, né, que a gente estava conversando aqui, o quanto a filosofia indígena, né, influenciou no flow de vocês, né? Primeiro eu queria saber como foi, né, essa vivência, né? Como eu falei para o pessoal, eu conheci o João que foi comigo lá para a China era um outro João, né, completamente diferente. A gente conhece Joãos diferentes. Exato, a gente conhece Joões diferentes. E hoje, assim, eu vejo outro João, né, outra pessoa, e eu sei o quanto isso muda a pessoa, a prática dos rituais indígenas, realmente são coisas que transformam, de verdade, transformam a fundo. E eu queria saber de vocês, como é que foi a vivência, o quanto isso influenciou nessa prática do flow, que eu acho que tu conheceu o flow antes de vivenciar a prática indígena, ou foi o contrário? O flow foi antes. Flow foi antes, pronto. Então, quanto isso influenciou no teu trabalho de flow? Sim. Então, eu conheci essa parte do xamanismo na pandemia, online, com a galera dos Mensageiros dos Ventos, que traz essa proposta de meditações para você achar os seus animais. Os seus animais vão ali ser seus guias, que vão te ajudar em coisas que você precisa na sua vida. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, cara, que legal. Parece tipo um Power Ranger Força Animal. Que top! Sacou? É diferente. Você tatuou a sua logo aqui, né? Eu falei, cara, é diferente essa parada. Eu gostei dessa parada animal, vai trazendo ensinamento. Aí eu comecei a estudar um pouquinho mais. Não tinha nenhum tipo de conhecimento. Aí quando eu cheguei no Brasil em 2021, eu já tinha fechado com eles para fazer uma vivência, né, que tinha medicina, tinha ayahuasca, rapé, sananga e tabaco. Beleza, lá vou eu. E eu, como sou curioso, só que um curioso de ter a experiência, eu não busquei nenhuma referência na internet. Importante. Tipo assim, o que é? Mano, não sei. Fiz o trabalho com eles, achei super top, super sério. Eu vou, confio e bora. E eu fui. E aí, as minhas primeiras experiências, porque cada pessoa vai ter uma experiência diferente, mas como eles fizeram algo que foi bem rígido e seguido a sério, eu acho que todo mundo se conectou muito bem, né? Porque primeiro veio a questão da alimentação, tiveram meditações, tiveram momentos de silêncio, isso eu acho muito importante. Então, respeitar isso antes de tomar a medicina é muito importante.
As primeiras vezes que eu tomei, eu ficava dando trela, porque vinha imagens pra mim no mundo do Bob, sabe aquele desenho? Eu ficava, mano, que tipo assim, que trela. Coisas Aí aleatórias. perguntava, João, você tá na força? Eu falei, cara, tô dando trela aqui, tá parecendo umas coisas engraçadas, né? Mas aí depois tomei dentro, né, foi um período aí de 5 dias. Aí a primeira e segunda vez foi meio assim. Aí a partir da terceira vez que a gente foi se aprofundando nos estudos, aí eu entrei na força e entendi o que tinha ali na medicina, né? Qual que é a mensagem que ela estava querendo trazer. E aí você começa a acessar várias coisas, né? E aí você começa a acessar várias coisas e eu acho que o mais importante é você pegar os ensinamentos que a medicina te traz e aplicar. Eu acho que hoje muitas pessoas se perdem na ayahuasca porque como ela traz essa parte mais aguçada da sensibilidade e outras coisinhas mais, as pessoas querem mais e mais e mais. Aí volta naquele nosso assunto. Mais e mais e mais. Talvez menos e coloca mais na ação o que te trouxe de aprendizado. E um pouquinho mais pra frente, vai para uma próxima cerimônia, não uma atrás da outra, né? Porque senão vira uma droga, você fica dependente daquilo. Então hoje a forma que a galera toma é muito louco, entendeu? Vira-se um remédio, né? Antigamente, do que foi nos passado lá na floresta amazônica, só os pajés que tomavam ayahuasca, porque eles iriam fazer um trabalho específico de cura com alguém. Até a própria pessoa que ia receber lá o rezo, enfim, algo específico, ela não tomava ayahuasca. Era só o pajé que tomava ayahuasca para receber os ensinamentos, e aí ele poderia pegar uma planta, fazer um chá, fazer um rezo, algo específico. Só que aí, né, foi se abrindo essa medicina. E aí aí conectei com Perla, falei, ela me falou das microdosagens, aí eu falei assim, Perla, vamos lá para a Amazônia, para uma vivência de 4 dias. E aí, vai lá, eu e Perla, chegamos na floresta amazônica. A primeira sim. A primeira vez, primeiro ano que a gente foi. E aí, fomos lá, conhecemos a galera, e foi legal que a gente foi conectando com eles, a gente falou do trabalho que a gente fazia, porque eu sou reikiano, né? Então fiz reiki 1 e 2, tinha essa parte do movimento, trabalhei com massagem, shiatsu também, fiz essa parte específica, Pela também tinha essa parte, e eles relataram que tinha algumas dores no corpo e tudo mais. Aí acabou que essa primeira vivência, a gente foi para receber os ensinamentos e a gente acabou cuidando de um monte de índio lá, né? Até de pajé. Então, tipo assim, foi muito louco, porque a gente começou a tratar eles com as ferramentas que a gente tinha. E aí ficou aquele que a mais, quero aprender a mais. Aí o pajé falou que tinha uma jornada, que era o Samakai. O Samakai é uma jornada espiritual que não tem uma tradução literal para o português, mas que significa dieta. É um período que você fica recluso para adquirir um certo nível de conhecimento daquilo que você deseja. Pode ser espiritual, tem outras jornadas que a pessoa tem alguma outra pessoa que faz para ser bem sucedido na vida, né, de carreira, enfim, você coloca a sua intenção. A nossa intenção era evoluir, conhecer essa espiritualidade, essa tradição indígena, só que também levar parte do movimento. E aí, ano passado, ficamos 4 meses na floresta amazônica, na etnia Yanauá, no Acre, na aldeia Iauarani. E aí, dentro desses 4 meses, 2 meses, a gente tentou levar a proposta de movimento, foi legal, a gente começou no primeiro momento com algumas crianças indígenas e também pudemos trabalhar com alguns adultos. E aí fomos, né, para o Samakai. O Samakai, você fica no meio da floresta, sem energia elétrica, sem internet, sem fogão, sem nenhum tipo dessas facilidades que a gente tem na nossa vida. Vaso faz muita diferença, você tem noção. Chuveiro, um banheiro, nossa, tipo assim, é muito bom. E aí a gente ficava também restrito, né? Alimentação restrita, então não tinha comida com sal, não tinha comida com açúcar, não tinha álcool, não tinha sexo. Os primeiros 10 dias a gente comia só um bolinho de banana verde. A gente também não podia tomar água, a água era sempre com limão, né? Para realmente você dar valor à água, para não vir tão fácil. E aí depois dos 10 dias a gente já podia 2
refeições. Só que todo dia a gente estava em déficit calórico porque a gente acabava o quê? Vamos fazer a nossa comida? Beleza, vamos lá atrás de madeira, de galho para colocar fogo. Então a gente tinha muita atividade durante o dia. Tipo, comendo uma vez no dia, inicialmente foi muito hard. Até 2 vezes era muito hard. Porque também a gente não deixou de fazer a nossa prática. Então, mesmo dentro desse contexto, nós fazíamos 2 práticas. E aí a gente foi se aprofundando nessa parte indígena, espiritual, junto com o movimento. E aí o movimento foi ganhando cada vez mais sentido, porque eu acho que o que nos firmou no propósito foi o movimento. E naquele momento, a nossa medicina foi realmente um movimento, né? Porque, como a gente falou aqui já, todos os tipos de movimento vão mexer de uma forma diferente com o nosso corpo. E foi muito interessante como que realmente mexia com o nosso corpo. Teve um episódio muito louco, assim, porque a partir do momento que você vai ter que lidar com essa resiliência da fome num ambiente hostil que você não tem saída, cara, você realmente tem que respirar. Entendeu? E você tem que firmar, porque senão você enlouquece. Você está no meio do mato. Não é Largados Pelados que tem equipe de resgate, televisionado. Não tinha. Tipo assim, cara, é um conhecimento que você vai aplicar para sobrevivência, entendeu? E foi muito louco. Teve um episódio também que Perla acordou menstruada, muito mal. A gente acordava de manhã e fazia 108 Surya Namaskar. Não sei se você conhece o que é o Surya Namaskar, é a saudação ao sol. Né? A saudação ao sol são compostos por 12 movimentos. E aí é uma repetição. Então, todo dia de manhã a gente fazia 108. Dava aí 1 hora de prática. É como se fosse nosso hot yoga. Onde a gente eliminava as toxinas e fortalecia o mental. E aí, à tarde, tinha outra prática que era mais voltada para a parte do flow. Né? Essa primeira parte era o nosso sadhana. Sadhana dentro do yoga é a sua prática pessoal. Aquilo que te fortalece. O sadhana não é para ser fácil. O sadhana é para ser difícil, para saber se realmente você quer aquilo. E quando você vai entrando na espiritualidade, independentemente de religião, é disciplina. Você precisa ter disciplina para aquilo que você quer. E aí foi muito louco, porque Perla acordou menstruada, Com muita dor. Muita dor, muita cólica. E esse dia ela não ia fazer 108. Aí eu falei, Perla, eu vou bancar o seu 108. E aí, porque para cada prática que você faz, você coloca uma intenção. E aí eu falei, Perla, eu vou fazer minha prática para minha intenção e depois já vou emendar mais 108 e minha intenção vai ser para trazer a cura para você. Bora fazer o teste? Mas você vai sentar na rede e vai tocar o tambor. Ah, é. Você vai sentar na rede e tocar o tambor. Vamos mexer essa energia aí. É. E aí eu fiz meu 108, acabei, já emendei 108 para ela. Atenção aqui, cura, bora trabalhar essa energia. E aí foi muito louco. Comecei, chegando à metade, ela parou de sentir dor. Eu falei, João, já tá tudo certo. Não precisa mais fazer por mim, não. Tipo, Mas tu terminou. Oi? Tu terminou? Terminei. Não, foi até o final. Tipo, 216 súrias, um atrás do outro. Suou um pouquinho? Posso? Demais. Posso contar como a ayahuasca entrou na minha vida? Claro. Então, a ayahuasca entrou na minha vida quando eu tive um diagnóstico de um tumor maligno. E eu decidi a não fazer o tratamento convencional. Eu queria fazer um tratamento natural. Porque teve algumas coisas na infância, adolescência, algo que eu não tinha colocado para fora e que eu trabalhei isso no Canadá quando eu estava lá. E aí, nesses períodos, nessas viagens que eu estava para a Índia, fui receber o diagnóstico, voltei para o Brasil e procurei uma medicina natural. E aí eu conheci uma médica maravilhosa e morando no Canadá, eu já tinha feito a tradução, ajudado uma equipe aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, uns médicos, que levaram a ayahuasca para a Universidade de Toronto e precisava de alguém para traduzir. E eles me convidaram. Foi aí que eu vi o número de artigos científicos que tem sobre os benefícios da ayahuasca. E aí nem pensei que um dia eu fosse usufruir dessa medicina para esse fim. Aí quando eu fui diagnosticada, eu já falei, claro, eu já tenho o aparato dos meus professores. E
eu já pensei em alguma medicina, assim, algum chá, alguma coisa. Voltei pro Brasil, conversei com essa médica e aí ela me falou sobre a ayahuasca. Só porque eu tomei microdoses. Até então eu não tinha ido em cerimônias. Comecei a tomar por 2 anos e meio, eu tomei microdoses de ayahuasca. E foi o que mais diminuiu o meu tumor. Foi o que, sim, pra mim foi a cura, porque depois eu comecei a participar, depois de 1 ano que eu estava tomando, eu comecei a participar de cerimônias. E toda aquela parte emocional que tinha, foi tudo se limpando. Então eu acredito na cura, né? A cura interna, o emocional, curando o emocional, você cura tudo. E aí eu comecei a participar de rituais e comecei a gostar muito, né, de todo o aprendizado, por mais que é muito sofrido. João falando, a galera vicia. Pra mim, gente, não tem jeito de viciar naquilo, porque o gosto pancada, é muito ruim, é pancada. Né? Mas quando você tá ali, é muito bacana o que a medicina, o que um chá traz pra você. Então eu sempre tive vontade de ir pra floresta, tanto é que a primeira vez que eu fui pra floresta, eu vi os índios doentes, eu falava, gente, mas vocês estão aqui com a melhor medicina que existe, né? Vai pessoas de tudo quanto é lugar do mundo pra floresta amazônica. A ayahuasca já está sendo utilizada na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, como medicamento para quem está fazendo tratamento, depressão, ansiedade, câncer. Então isso já está há muito tempo. Então eu vi o benefício da ayahuasca, porque a ayahuasca ela age no nosso DNA, ela muda até a nossa questão genética, ela restaura. Claro, você precisa acreditar. Com certeza. Né? Com certeza. Mas a ayahuasca entrou na minha vida sim. E depois que eu comecei a fazer os rituais, gostei muito mais, e aí eu sempre tive vontade de também ir pra floresta. E quando o João chegou, a gente conheceu, bora pra floresta? Bora pra floresta, vamos lá ver como é que é esse negócio. Então, pra mim, além do movimento, foi muito importante estar lá, ter toda essa vivência e tirar todo realmente o benefício da medicina ali, onde ela é colhida e onde o chá é feito. É diferente. É muito diferente. É forte. O que É João forte. falou, né? Essa questão da quantidade de a galera ficar viciada na ayahuasca é interessante. Porque eu acho que eu já fui para uns 4 cerimônias em diferentes momentos, nada colado. Porque, como você falou, né? Se você recebe lá a força, você recebe os ensinamentos, você não coloca em prática, você não está fazendo nada. E é preciso esse tempo para você colocar em prática. Sim. Porque se não tiver tempo para colocar em Sim. prática, você vai ficar sempre nesse ciclo vicioso, Sim. literalmente. Sim. Né? E cada cerimônia é uma coisa totalmente diferente. É muito louco isso. Tanto é que lá na floresta, quando a gente entrou pro Samacai, eles levaram a ayahuasca pra gente. Tinha disponível pra gente tomar todos os dias se a gente quisesse. A gente tomou no período de 2 meses, 3 vezes. Sozinhos. A gente preferia ir na cerimônia, tomar com eles, do que tomar ali sozinho. É porque também, como a gente tava com o corpo, vamos dizer, entre aspas, mais purificado, limpo, em contato com a natureza, cara, precisava só de tanto. você não precisava tanto, já tava na força, só de você estar naquele estágio ali, entendeu? E era um movimento que era nossa medicina. E a ayahuasca vem para potencializar. Então eu acredito que a ayahuasca é um grande potencializador que tem dentro de você. E como a gente falou antes, cara, se você não está se alimentando bem, se você não tem movimento, você toma algum tipo de droga e coisa e tal, e do nada você quer ir amanhã para uma cerimônia. Cara, não vai. Não vai dar certo. É uma linha muito tênue. Pode dar bom? Pode. Mas pode se der dar ruim, muito tipo assim, vai dar muito Eu ruim. já levei uma amiga minha e ela disse, eu quero ir. Eu disse, calma, velho. Estude primeiro, tenha conhecimento, entenda, né? Calma, não, quero ir. Bicho, ela passou a cerimônia inteira vomitando. E o rapaz lá responsável, ele disse, isso não é espiritual, isso aqui já é problema físico, entendeu? Sim. Assim, ela veio pelo impulso de ir, não porque ela sentiu que precisava ir, e não deu tão bom, né? E sim, só voltando para a pergunta, assim, qual foi a grande interferência dessa vivência na força, né, na ayahuasca, na tua prática do flow? Né? O que é que mudou? O João de antes, que trabalhava com flow, antes de conhecer, e o João agora? Show. Cara, é expansão e sensibilidade. Porque quando você sai dessa primeira parte, que é o teste, que são os desconfortos quando você toma ayahuasca, vem recompensa.
a recompensa, vamos dizer, entre aspas, esses superpoderes. Na verdade, não são superpoderes. São áreas do nosso corpo que vão ficar hipersensíveis. E nesse estágio de hipersensibilidade é onde começam os estudos. Então, por exemplo, tem músicos que quando entram nesse estágio, eles vão conseguir ser mais criativos, porque no estágio de hipersensibilidade, cara, cada barulho vira uma possibilidade. Cada tom você consegue se comunicar de uma forma muito mais harmônica com a dança. Com o movimento é a mesma coisa. Isso expandiu a sensibilidade sobre o movimento. Então, essa parte de como executar os movimentos, o que causa no nosso corpo. Então, acho que a ayahuasca potencializou tudo isso que a gente já vinha estudando. Nossa percepção Entendeu? sobre nós mesmos e sobre o movimento. Né? Então é uma percepção muito fina, assim, de movimento, que realmente tem nos ajudado muito. Né? Esse ano, tomamos umas 3, 4 vezes só assim, nada demais. Até porque a gente está esperando para tomar um lugar para a gente que é muito especial, que é no interior do Rio de Janeiro, chama Rio Bonito, lá na Ciranda, porque cada experiência lá é incrível. Eles são muito sérios. Lá é uma casa só de ayahuasca, não tem outras medicinas. É música, né? São hinos que vão te trazer ensinamentos. E, cara, eu acho que um ambiente quando é sério, quando você tá ali para uma busca, é melhor que qualquer balada. Sacou? Porque é um momento que você fala, cara, você vai dar uma pausa, você vai respirar, você vai conectar muitas vezes com pessoas muito legais, você vai conseguir conversar com pessoas que talvez estão passando pela mesma situação que você e uma vai querer ajudar a outra. Porque a ayahuasca também é a medicina do amor, né? É o amor fraternal da mãe. Porque tem a ayahuasca que é a mãe e o tabaco que é o pai. Né? Então, tipo assim, são duas forças complementares. E quando você, como eu falei, tem disciplina e seriedade no trabalho, na sua jornada que você está buscando, cara, é um caminho incrível, entendeu? Mas é necessário disciplina, na verdade, para toda a nossa vida. Exato. E todas as vezes que a gente toma, né, a gente toma para estudo mesmo, para alguma questão, de algum movimento, sempre vem muitos insights. Né? A gente não toma por tomar, a gente sempre faz uma intenção antes. E é sempre, né, nos estudos. Tanto é que a gente sempre toma, começa a ler, começa a estudar algo específico para vir insights específicos ali naquilo que a gente quer. E vem. E a gente aprendeu isso lá da floresta, né? Quando for tomar a medicação, né, o chá, faça a sua intenção. Até mesmo para tomar um rapé, tudo a gente faz uma intenção. O que você quer atingir com essa medicina. Isso. E isso ficou muito intenso pra gente depois da floresta. E hoje a gente aplica de uma forma diferente, que a gente tem movimento, respiração e medicina. Entendeu? Então a gente tem isso na nossa rotina, né, diárias, em diferentes momentos. E isso tem nos ajudado muito, assim, sempre com responsabilidade. Sacou? Perfeito. Eu acho que a gente pode fechar o episódio com uma dinâmica que a gente faz sempre, que é... A gente fez isso com alguns convidados, que é... Supondo agora... Não, é besteira. Vixe Maria, meu Deus. É uma dinâmica, meu Deus. Handstand com a mão só em cima da mesa. Em cima da mesa, Handstand comendo pizza. Pode ser. Handstand eu não fico, mas headstand eu fico. Aí dá. A dinâmica é a seguinte, é muito simples, na verdade. Vocês são especialistas em flow, né, além da yoga. E a gente vai supor aqui que Júlio é uma pessoa que ele não gosta desse tipo de modalidade. E o trabalho de vocês é tentar convencer ele a gostar. Vender o produto, Vender o produto. Vender o produto. Vender o peixe. Por que fazer flow, Como vocês João? fariam? Por que fazer flow? Por que fazer flow? Cara, essa é uma ótima pergunta. Isso é uma ótima situação. Adorei. An idea? Começa uma conversa com ele, né, primeiro. Então, inicialmente... uma conversa. Qual que é o seu nome, bebê? Júlio. Chama. Júlio. Hoje. Você faz alguma prática? LPO, crossfit. Tem objetivos de melhorar a prática de LPO, de crossfit? E também faço vôlei, então eu preciso um pouco mais de... Tenho uma lesão no ombro que melhorou um pouquinho, mas ainda não tenho tanta segurança.
Não quero ajudar, não. É? É difícil, deixa. Não, tô dizendo, pô, tô falando. A A gente tava a gente- perguntando. A gente gosta de lesão, mas tem algo que a gente pode te ajudar. Se você topar, eu posso te mostrar as transferências, que ao realizar essa prática, você vai conseguir melhorar a sua prática de levantamento de peso, na hora dos saltos do vôlei, você vai ganhar mais impulso. Talvez, não sei se você sente alguma dor, epicondilite no cotovelo por causa dos movimentos do vôlei, ou até mesmo por repetição dentro do crossfit. Talvez você possa ter alguma disfunção aí no quadril, associada à parte da mobilidade torácica, que pode estar influenciando o seu ombro. Então, a partir disso, pode trazer uma proposta de movimento, que é o flow. São movimentos bem tranquilos. A gente pode fazer um teste. Se você quiser vir, acredito que provavelmente você vai sentir uma melhoria já nos primeiros 10 minutos de aula. Perfeito. Aí. Gostei, né? Que é, você dá a intenção, né? Você, não, você vai melhorar isso aqui. Eu posso te ajudar. Isso, é Exato. sempre falar isso. O que a pessoa já vai melhorar no que ela já pratica. Pera, esqueci do microfone, pera. É isso, Já é tava no sempre, bar aqui mesmo, é pessoal. sempre já falar, é sempre falar para a pessoa o que ela vai ganhar de benefícios com a prática, acrescentando no que ela já faz, no que ela gosta, né? Exato. E tipo, é legal quando você traz lesão, porque geralmente a galera associa a dor só a algo específico, entendeu? Quando você vai entendendo um pouquinho mais dessa parte de movimento, por exemplo, você trouxe a lesão no ombro, poderia muito bem, não, vamos fazer um movimento para tratar seu ombro. Tipo, eu não tô vindo aqui para tratar ninguém, não é físio, mas a gente pode melhorar a sua função através de movimento e provavelmente essa parte do ombro não está associada ao ombro. É algo que desencadeou no ombro. Então, talvez uma melhoria da mobilidade torácica, flexor de quadril. Por que eu falo muito flexor de quadril? Como no CrossFit tem muitos agachamentos, você acaba estressando muito o flexor. E você deixa o seu quadril indisponível para realizar vários movimentos complexos que são necessários. Então, a gente trabalha bastante esses movimentos dentro do flow e também dentro da parte da flexibilidade, porque são os movimentos que vão, com certeza, liberar todo o seu potencial. Um outro slogan que a gente utiliza dentro do flow: por que treinar flow? Por que a gente treina flow? Para deixar nosso corpo forte, flexível, versátil e levemente sensual, papai. Entendeu? Isso aí vai ser o corte do episódio, viu? E levemente sensual. Quem Papai. quer entender o que é levemente sensual, papai tem que fazer. Isso aí. Não, eu vou colocar isso aí no lançamento do Não, episódio. com certeza. Porque eu sei que tem que fazer o flow. Excelente. Perfeito. É isso aí. Galera, muito obrigado de verdade pela conversa. Foi irado. Espero Sensacional. que vocês tenham gostado. Opa, Isso, demais. Delícia, muito Primeira obrigada. vez, né? Primeira vez no podcast. Primeira vez. Nos sentimos honrados também, Demais. tá? Muito Gratidão. obrigado. Muito obrigado também a você que acompanhou até agora, tá? E até a próxima semana. Lembra de Valeu. se inscrever. Eita, é verdade, pô. Calma, lembra de se inscrever, lembra de curtir, compartilhar essa mensagem aqui, porque o episódio hoje foi muito, muito bom. Tá? Agora sim. Pessoal, Agora sim. muito obrigado. Esse foi mais um Traincast. Valeu. Chama no Valeu. flow. Chama no Flow. Chama!